Bom, quando o pessoal olha bolo esculpido, uma das primeiras coisas que pergunta é: ah, esses bolos são secos, né? E esse é um dos maiores mitos que a gente tem na confeitaria artística, é achar que, no geral, bolos decorados ou muito elaborados são secos. É um mito, mas ao mesmo tempo que é um mito, é um pouco verdade, mas não deveria ser. E aí eu vou explicar para vocês o porquê e, enfim, como é que funciona essa situação toda, tá? É, por que que é meio verdade? Começa pela origem desses bolos decorados, desses bolos personalizados, elaborados e os esculpidos, que é recente no Brasil. E cada lugar do mundo tem um estilo de bolo diferente, tá? Eu vou comparar os Estados Unidos e o Brasil, porque a maior parte dos programas de TV e o famoso Cake Boss, que foi um dos que popularizou, as pessoas passaram a ver como funcionam esses bolos elaborados, né? Como ele é um dos pioneiros ali que popularizou essa categoria, eu vou começar com essa comparação. Nos Estados Unidos é muito comum bolos amanteigados, os sponge cakes, os pound cakes, que são bolos que têm uma quantidade muito grande de manteiga na massa. E além da manteiga na massa, a cobertura comum para eles é o buttercream, que é um creme feito a partir da manteiga, tá? Então é muita manteiga. Lá eles estão acostumados com o sabor mais gorduroso e mais denso da manteiga. No Brasil, a gente está acostumado, primeiro que a gente popularmente usa mais margarina nos lares, principalmente as pessoas mais simples, elas costumam usar mais margarina ao longo do tempo, tá? Até mesmo por causa do achismo, ou de pesquisas que ainda não estavam bem concluídas, de que a margarina fazia melhor para a saúde do coração do que a manteiga, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que, né, alguns médicos até recomendam que a gordura da manteiga é um pouco mais saudável para o nosso organismo do que a gordura vegetal, que é da margarina. Aliás, essa é uma das diferenças, tá? Manteiga e margarina são diferentes? Sim. Podem ser substituídas? Às vezes sim, às vezes não, depende do uso. A manteiga, ela é a gordura extraída do leite, tá? O leite passa por vários processos, onde extrai o soro, o creme de leite. A partir do creme de leite é feito um outro processo que consegue extrair a gordura e é feita a manteiga. Então a manteiga é a gordura pura do leite, às vezes acrescida de sal, às vezes não, né? Já a margarina é uma gordura vegetal, né, de origem vegetal, emulsionada com uma quantidade X de água, que faz ela ficar cremosa, com uma textura parecida com a da manteiga, e eles aromatizam e colocam corante para que ela fique parecida com a manteiga. Então, olhando, pode até parecer que elas são quase a mesma coisa, mas elas não são. A única coisa que elas têm em comum é que elas são gorduras, tá? Mais uma é de origem animal, outra é de origem vegetal. E a gordura da manteiga, ela é mais concentrada, ela é mais densa, ela tem mais gordura. A margarina, ela tem menos gordura, porque ela tem essa manteiga na emulsão e vários outros ingredientes para ficar daquele jeito, tá? Existe uma margarina culinária, que é a margarina própria para uso culinário, com 80% de lipídios. Essa é a configuração comum que a gente encontra. Então, margarina, 80% lipídios, ou margarina culinária. Elas têm uma quantidade muito maior de gordura, o que se aproxima mais em resultado da manteiga. Se aproxima em sabor? Não. Se aproxima em textura? Também não. Se aproxima em qualidade nutricional? Também não, tá? Então, manteiga e margarina não são a mesma coisa e é raro você poder substituir uma pela outra sem grandes prejuízos, tá? A qualidade vai ficar diferente, o sabor vai ficar diferente, a textura, o cheiro, tudo muda, tá? Essa é a diferença entre manteiga e margarina. Então, os bolos normalmente produzidos nos Estados Unidos, eles são bolos que vão muita manteiga. O bolo básico deles é manteiga, né? É a base de manteiga. Agora, o nosso bolo básico no Brasil é o bolo fofinho, é o bolo do pão de ló, que não é necessariamente o pão de ló, como eu já expliquei algumas vezes. O bolo pão de ló é uma massa onde só vai ovos, açúcar e farinha de trigo, sem fermento, sem leite, sem
gordura, sem óleo, sem manteiga, sem nada. Ele é só ovo, açúcar e farinha de trigo, tá? Esse é o verdadeiro pão de ló. A gente tem várias massas básicas no Brasil, onde a gente chama de falso pão de ló, que ela até parece uma textura fofinha, levinha, que nem o pão de ló, porém ele vai um pouco de manteiga ou margarina, em alguns casos, vai leite, vai fermento, então é um falso pão de ló, tá? São bolos parecidos com genoise, enfim, não exatamente o mesmo procedimento, mas a textura lembra muito mais isso. Não é tão frágil quanto um pão de ló, mas também não é tão denso quanto um bolo à base de manteiga. Quando eu falo à base de manteiga, não é aquele bolo que vai uma colher de manteiga na receita. É aquele bolo onde grande parte da receita é manteiga, que é batida com açúcar até formar uma cremosidade. Ele se torna o que a gente chama de método cremoso, e depois a gente vai especificar um pouco mais sobre os métodos de produção de bolo, né? Qual que é a diferença entre essas receitas. E o que a gente usa muito mais é o método espumoso. Então, as características de bolo básico, bolo como a gente conhece popularmente, nos Estados Unidos é uma coisa e no Brasil é outra, completamente diferente. Então, nossos bolos são um pouco mais secos. Calma que eu já vou explicar, porque você vai falar, não, mas brasileiro gosta de bolo molhadinho, mas eu já vou explicar. A gente gosta, os nossos bolos, eles são um pouco mais secos, porque ele tem menos quantidade de gordura, um pouco mais fofo e leve. Já o bolo deles, ele não é tão seco porque ele tem muita gordura, então ele é aquele bolo que quando você mastiga, você sente ele um pouco mais úmido, mas é por causa do excesso de gordura, tá? E ele é um bolo mais denso, exatamente por causa dessa composição, muita gordura deixa mais pesado, tá? E é um bolo, consequentemente, um pouco mais duro. Então, ao mesmo tempo que ele é mais duro e parece mais seco, o paladar dele é um pouco mais úmido. E lá eles não têm a cultura de molhar o bolo tão facilmente, é mais difícil. Aqui, quase todo bolo que a gente faz, a gente fala, não, mas tem que molhar. Por quê? Porque a nossa massa ela é seca por, entre aspas, natureza. Então, a gente precisa da calda para umedecer esse bolo, para ele ficar mais molhadinho. Então, a diferença já inicia no cultural, tá? Os bolos lá são mais densos, mais pesados, mais amanteigados, mais gordurosos e menos, não usam calda. O nosso é mais leve, menos gorduroso, usa calda e eles são mais frágeis. Como essas coisas eram muito mais populares lá, as técnicas todas de escultura de bolo eram feitas baseadas num bolo que, quando você coloca na geladeira, por ter muita manteiga na composição, ele endurece. Depois, em temperatura ambiente, ele volta ao normal. Então, esculpir um bolo amanteigado, gelado, faz com que ele fique muito mais firme para produzir. Inclusive, você pode fazer essa receita que eles usam lá, aqui. E você vai ter um efeito parecido. Então, são bolos mais fáceis de esculpir. Por isso que quando você assiste um programa de televisão e olha, nossa, por que os bolos na televisão parecem tão duros? Parece até que eles estão esculpindo um pedaço de isopor, sabe? De duro. Eles pegam o bolo, não quebra, não mexe. Por quê? Normalmente aquele bolo tá gelado, ele é um bolo amanteigado e ele é de fato um bolo mais denso. Só que quando você prova ele lembra um pouco mais aqueles bolos da vovó, aqueles bolos caseiros que são para tomar com café da tarde, que são um pouquinho mais amanteigados, um pouco mais gordurosos. Eles são mais molhadinhos por natureza, mas você não coloca calda nele. No máximo uma coberturinha. Então, por isso que quando você olha na televisão, você fala, nossa, o bolo não mexe, não quebra. Por quê? Que bolo seco, que bolo ruim? Não necessariamente. Ele só é bem diferente do estilo de bolo que a gente faz e ele está gelado. Quando ele volta em temperatura ambiente, ele é um bolo um pouco mais macio, tá? Então, quando a gente vê esculpindo, fala, gente, que bolo seco, que bolo horrível. Eles passam aquele creme no meio e é isso. Também tem essa coisa, eles não desenvolvem muito recheios. A maior parte das vezes é buttercream. Buttercream o recheio, é a cobertura, é a blindagem. Então, o buttercream é a mesma coisa. Colocou na geladeira, fica duro. Porque grande parte da composição dele é a manteiga, pôs na geladeira, endureceu, e aí você consegue um bolo que ele fica firme e fica duro, fica no lugar. Parece que ele é extremamente seco e ruim, não necessariamente, mas pro nosso paladar brasileiro, não é o bolo mais gostoso. Por isso que, inicialmente, o pessoal começou a repetir as receitas de lá, trazer pro Brasil, até mesmo o cupcake demorou para ser adaptado, porque ele era aquele bolinho muito amanteigado, com gosto residual de manteiga, e a gente não gostava. Então, aos poucos, ele foi sendo adaptado
para ficar mais no nosso paladar. Então, de início, as pessoas começaram a utilizar, porque a técnica que tinha era amontoa todos os bolos, clima frio, que lá é um pouco mais frio na maior parte do tempo do que aqui, então ele consegue resistir mais tempo de temperatura e de peso em cima, é um bolo mais denso que não vai amassar, que não vai inclinar, porque ele é menos fofo e mais resistente. Então, pra gente fazer esses bolos no Brasil, naquela técnica deles, sem estrutura, com buttercream, primeiro que não funciona porque aqui é quente a maior parte do tempo, o buttercream não para, né? Existem algumas outras receitas atualizadas de buttercream que se adapta bem no Brasil, mas aquele buttercream americano, tradicional, pesadão, ele tem que ter uma temperatura mais fria e ele não serve para blindar um bolo como eles usam lá, tá? Pra gente aqui ele não funciona, não tem o que fazer, a gente pode copiar a receita 100% que não funciona. A massa de bolo deles aqui, os clientes não gostam, eles acham mais densa, mais seca, não é tão gostosa, né? Existem algumas receitas amanteigadas brasileiras que são muito boas, mas se a gente for reproduzir igualzinho lá, normalmente o pessoal não é tão fã. Aqui a gente gosta de bolo molhadinho, a gente gosta de bolo leve, a gente gosta de bolo macio que desmancha na boca, recheio cremosinho, variedade de sabores de recheio, é totalmente diferente. Então agora nós temos técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo para conseguir o mesmo resultado com o material que a gente tem no Brasil, na temperatura que a gente tem aqui, né? Então conseguir resultados muito semelhantes e muitas vezes eu diria que até melhores, tá? Que os de lá, porque a gente tem o nosso material e aprendemos a lidar com ele. Então, quem pegava a receita de lá, a técnica de lá e tentava reproduzir aqui, as pessoas não gostavam, tá? Quem não sabia reproduzir nem a de lá e não conseguia fazer com a daqui, fazia uma alteração da receita brasileira e deixava o bolo seco e duro de propósito. Assava além da conta, deixava aquele bolo mais embatumado, mais pesado, não colocava quase nada de recheio, colocava um recheio duro, seco, nem pensava em colocar calda, sabe? Simplesmente porque, poxa, para o bolo parar em pé tem que ser desse jeito. Se for do nosso bolo normal, ele não para. E foi aí que foi popularizando um pouco mais os bolos. As primeiras pessoas que foram tentando fazer antes de ter as adaptações de técnicas conseguiram resultados catastróficos, porque era ruim o bolo. Por isso que eu digo que é uma meia verdade. Então, de fato, muito bolo foi produzido e infelizmente ainda é muito produzido por falta de estudo das pessoas que estão fazendo, né? Reproduz um bolo, né, quase que assim um bloco de isopor de qualquer jeito só para conseguir esculpir, aí ele é bonito por fora e não é gostoso por dentro. Só que pra mim, na minha opinião, eu nunca me conformei com uma coisa ser bonita, mas não ser gostosa. Então, como que a gente ia fazer? Então, eu colaborei da minha forma, fazendo as minhas pesquisas e os meus testes, para melhorar as técnicas e conseguir bolos incríveis, tanto quanto ou mais, sem abrir mão do sabor e da textura do bolo brasileiro que a gente tanto ama. Foi aí que foi sendo cada vez mais elaborada as estruturas de bolo. Porque uma vez que o bolo não precisa se sustentar por si só, ele não precisa ser duro, certo? Não precisa, você não precisa ter uma massa firme, um recheio duro e não molhar o bolo para manter o seu bolo em pé. O que mantém seu bolo em pé é a estrutura que você projetou, fez ali, ela tá firme e forte, ela vai segurar seu bolo não vai cair. Ele pode ser maciozinho, molhadinho por dentro, sem problema nenhum. É garantido que ele vai ficar bem desde que a estrutura esteja mais desenvolvida. Então, lá eles investem menos na estrutura porque a massa deles e a característica e a cultura deles é de um bolo diferente do nosso. O nosso, para ele ficar molhadinho, cremoso, com recheios maravilhosos, um bolo delicioso por dentro e bonito por fora, a gente investe em tecnologia de estrutura para deixar o seu bolo perfeito. Então, por isso que a gente estuda, faz tudo bonitinho e tal. E a blindagem, que lá eles usam muito o buttercream, como essa primeira camada antes de uma cobertura de pasta americana, por exemplo, ou qualquer que seja outra cobertura de pastas. Aqui a gente usa a ganache de blindagem, porque dessa forma aí você consegue manter esse bolo muito molhadinho, cremoso, macio por dentro
e firme e resistente por fora para resistir o visual que você quiser fazer. Por isso que até as pessoas falam assim, ai, parece que o bolo é difícil de cortar, é duro. É só a casquinha externa, tá? Isso também é legal de a gente falar pro cliente, quando ele for cortar, que o bolo às vezes ele é um pouco duro de cortar, mas ele não é o bolo que tá duro, é só a casquinha da blindagem por fora, que é o que mantém ele macio por dentro. Então, é uma proteção ali que a gente tem para conseguir produzir o nosso bolo da melhor forma possível, cremoso, macio, com recheios variados e conseguir ter esse visual perfeito por fora. Posso molhar o meu bolo esculpido? Se eu ganhasse R$1 por vez que eu ouço essa pergunta, eu acho que eu já tava bem rica, viu, gente? Essa é uma dúvida muito comum, é uma suposição que as pessoas definiram aí por uma série de julgamentos de olhar o bolo e falar, ai, parece seco, ai, um bolo desse se molhar ele desmonta e tudo mais. Afinal de contas, a gente pode ou não pode molhar um bolo esculpido? A resposta é sim, você pode, não só pode como deve, mas existe algumas considerações na hora que você for fazer esse processo, tá? Então vamos lá. Calda de bolo. O que é uma calda de bolo? É um líquido que você vai, enfim, existem várias receitas. Esse líquido tem a função de umedecer a sua massa de bolo e deixar ela ainda mais gostosa. Como eu já expliquei, nas massas, né, de outros países, normalmente são massas que não precisam de tanta calda, são mais untuosas, mais gordurosas, mas a nossa massa aqui no Brasil, ela é um pouco mais seca e ela precisa, né, por ser mais seca por natureza, ela precisa de um pouco de calda. Qual tipo de calda a gente pode utilizar? A calda que eu uso, recomendo, e na real não recomendo muito outras, é a calda base, que é feita com água e açúcar. Nossa, mas simples assim? Simples. Agora, você pode saborizar ela com extrato de baunilha, com canela, cravo, cardamomo, camomila. Você pode saborizar ela com o que você quiser. Evite essências artificiais, porque elas dão um sabor residual que não é legal. Então, eu não sou muito a favor dessas essências artificiais, tá? Mas raspa de laranja, raspa de limão, o que você quiser usar para saborizar de uma forma mais natural e que combine, claro, com o seu estilo de massa e o seu estilo de recheio, ótimo. Faça isso, que é gostoso. Mas lembrando que é aromatizar, saborizar de leve. Você não pode deixar um chá forte ali, né? Uma calda quase como se fosse um chá super densa ali de sabor que você não vai conseguir comer o bolo, vai ficar bem desagradável. Então, a calda, eu gosto da base, da neutra, que é açúcar com água e no máximo um pouquinho de baunilha para dar um perfuminho. Não gosto muito de usar outras especiarias, mas se você quiser e combinar com o seu recheio, fica à vontade. Então, normalmente na minha receita, duas porções de água, uma porção de açúcar. O que é uma porção? Pode ser desde uma colher até uma xícara ou um pote. Então, você usa 2 medidas de água e 1 de açúcar. Ferve, desapareceu o açúcar do fundo, tá pronto. Essa é a minha calda. Espero esfriar e utilizo no bolo, tá? Você pode usar uma calda à base de leite? Eu não recomendo. Tá? Mesmo que você ferva o leite, assim, leite cru jamais, leite sem ferver de maneira nenhuma. A chance de azedar o seu bolo é gigante, então não faça isso, tá? Mas e se eu ferver o leite, fizer um leite com chocolate, tal, eu posso? Sinceramente, eu não vejo a menor necessidade. Além de ser mais caro, né, encarecer por causa dessa calda, não vai fazer tanta diferença no sabor, assim, no final de falar, nossa, vai ficar muito mais gostoso, tá? Porque a função ali não é como se fosse um bolo gelado, que parte da receita principal do bolo gelado é a calda. Esse não precisa, tá? Ele é só mesmo para umedecer. Então, não vejo por que usar leite, mas se você for usar, ele vai reduzir muito a validade do seu bolo. E quando a gente trabalha com bolos esculpidos, a gente não pode trabalhar com validade curta de bolo, porque ele dá muito mais trabalho, fica muito tempo fora da geladeira. Normalmente, depois de pronto, não fica dentro da geladeira por causa do tamanho e proporção. Enfim, não recomendo utilizar qualquer outra calda que não seja a calda base aromatizada, tá? Guaraná? Não. Eu posso usar, enfim, a calda da cereja, a calda do pêssego. Não acho legal. Tem um monte de conservante e resíduo, não tem porquê.
utilize uma calda básica que vocês vão ver que é a melhor opção. Tá, beleza. Pode molhar então? Pode, com calda básica? Beleza. Como é que funciona, né? Quanto de calda? Posso molhar bastante, deixar o bolo bem molhadinho? Gente, bolo bem molhadinho é bolo gelado que se embrulha no papel alumínio e ele vira um papelotezinho. É isso. Bolo que você vai estruturar de alguma forma, e eu não tô falando nem só do esculpido, tá? Eu tô falando de um bolo simples, redondo, assim, altinho, de uns 10 centímetros. Se você encharcar ele de calda, a chance de você quebrar ele no meio do transporte é gigante. Então, não tem por que você encharcar um bolo de calda, nem que ele seja básico, quanto mais que ele seja estruturado. Então, não é que você não pode molhar, você pode usar calda, até que uma quantidadezinha legal. Umedeceu o bolo, beleza. Encharcou de você ver aquela calda ali empoçada no bolo, já era, não tem bolo que resista a isso. A não ser realmente que seu bolo seja muito denso, duro, e aí realmente não é legal. É legal que seu bolo seja não denso, mas também não seja aquele pão de ló que desmancha que nem algodão, tá? E que a calda umedeça a ponto de você sentir ela úmida, mas ele não se quebre, ele não se desmanche na sua frente. Não é o ideal que você desestruture todo o seu bolo jogando uma quantidade imensa de calda. Então, não encharque o seu bolo de calda. Seu cliente quer um bolo molhadinho, ele vai ser molhadinho. O seu cliente quer um bolo muito molhadinho, vende um bolo gelado para ele. E ele deixa o esculpido de decorativo, porque não tem milagre, tá? E quando eu digo molhadinho, ele é molhadinho gostoso. Inclusive, eu uso uma técnica nos meus bolos que é na hora de assar, que deixa a massa naturalmente mais úmida, tá? O que eu faço? Quando eu termino de assar o bolo, ele ainda quente, eu cubro ele com plástico filme e faço um furinho para sair a pressão. Ai, mas já falaram que, poxa, esse tipo de prática ajuda a proliferação de bactérias no bolo e não é legal. Mas, gente, vamos lá, o que faz a proliferação de bactérias no bolo? A umidade, certo? A umidade que você está mantendo ali dentro do vapor do bolo que ele iria escapar é uma umidade que já está no bolo e já iria ficar uma parte de qualquer forma, você só vai prender ela dentro do bolo, tá? Ai, mas, poxa, vai proliferar bactérias. Se ele tá úmido de calda ou da umidade do próprio bolo, ele já tá favorável à proliferação de bactérias. Então, um bolo com calda ou um bolo feito essa técnica que eu tô explicando, das duas formas ele vai favorecer a proliferação de bactérias, que significa que ele vai estragar mais rápido. Então a gente já sabe que um bolo com calda, ele estraga mais rápido do que um bolo sem calda. Mas eu já fiz os testes e um bolo que eu faço essa técnica, ele fica úmido o suficiente para eu utilizar ele sem calda. E eu já utilizei ele nessa técnica e a mesma receita assada numa outra assadeira, colocando calda, eu esperei para ver quanto tempo ia deteriorar e o de calda foi muito mais rápido que ele estragou. Então, assim, uma água na calda, né, que tem a água e outros componentes externos e passou por um canecão, uma panela e tal, para ferver e colocou ali, talvez uma bisnaguinha para molhar. Todo esse processo por onde ele passou, ele já teve ali uma certa contaminação natural, claro, tudo que a gente faz tem algumas bactérias envolvidas na nossa pele, na superfície, em tudo tem bactéria. Então, assim, ele teve um caminho tão longo ali de ir e voltar e tal, até chegar no seu bolo, que ele tinha mais contaminação de bactérias do que aquele que eu só prendi o vapor dentro dele, colocando um plástico filme para cobrir ele, para ele esfriar com plástico filme. Então, assim, segundo os meus testes, a chance de ele estragar por estar molhado é muito maior com calda do que usando essa técnica. Então, hoje eu utilizo, assim que eu tiro meu bolo do forno, eu espero no máximo 1 minuto para ele sair aquela quentura da assadeira. E aí eu cubro essa assadeira com plástico filme, faço um furo só para não criar vácuo e deixo ele esfriar ali. Todo o vapor que iria escapar volta pro bolo, deixo ele na geladeira até utilizar, normalmente só de um dia pro outro, porque ele fica um pouquinho mais denso. Ele não fica denso, mas ele estabiliza um pouquinho para você conseguir esculpir melhor. Então ele fica macio, fofinho e úmido. Eu capricho num recheio cremoso que tem uma umidade legal e o equilíbrio dele fica tão bom que eu nunca recebi uma reclamação de que meu bolo era seco. E eu, na maior parte das vezes, não uso calda, tá? Eu uso mesmo se o bolo é muito mais denso, é um bolo que realmente eu senti que ele ficou um pouquinho mais seco do que o comum, ou demorei muito tempo para cobrir ele, ele não reteu tanto vapor, aí eu utilizo um pouquinho de calda nele, tá? Então, assim, pode molhar o bolo esculpido? Pode.
Deve. Ele tem que ser úmido, ele tem que ser gostoso, o recheio tem que ser cremoso, ele tem que ser aquele bolo que as pessoas comem e falam, meu Deus, que delícia, tão lindo e gostoso, né? Poxa, é tão raro ver isso, mas é lindo e gostoso. Então, essa é a nossa obrigação, fazer um bolo lindo e fazer um bolo gostoso. Então, realmente a gente deve deixar essa massa úmida. Se a massa já estiver úmida por natureza, né, através dessa técnica, a durabilidade dela é maior do que se colocar calda e muitas vezes você nem vai precisar de calda, tá? Então, calda básica, neutra, usar com moderação, assim como os recheios que a gente vai falar em outro momento sobre texturas de recheio, mas dessa forma é garantido que vai dar tudo certo, que vai ficar muito gostoso, que seus clientes vão adorar e você jamais vai ouvir uma reclamação de bolo duro, seco, e pelo contrário, a sua fama por fazer bolos deliciosos, que são bonitos, ela vai se espalhar e vai colocar a concorrência no chinelo, com certeza você vai se destacar por isso. Então lembra, bolo bonito e gostoso é obrigação, não é diferencial.